Seara Espírita, campo de paz, onde o amor e a luz sempre traz. Médiuns de fé que ajudam a curar, com a luz do bem vamos semear. Em cada oração, em cada vibração. Uma boa noite e que a paz de Jesus permaneça nesse ambiente. A gente sempre vai vendo, sempre vai acontecendo algumas coisinhas, né? Isso acontece normalmente. A gente agradece em primeiro lugar a Deus por mais essa oportunidade de falar sobre Deus através dos ensinamentos que Jesus traz para a gente e essa doutrina de amor que é a doutrina espírita, essa promessa de Jesus, trazendo essas informações que Jesus, de uma forma bem atualizada para a gente. Bem, o tema Esperança em Tempos Difíceis, ele veio porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, porque são tempos de renovação, são tempos de transição. Mas não é simplesmente tempos difíceis. Eu quero saber esperança em tempos difíceis quando tudo parece sem saída. Porque às vezes acontece isso, às vezes a gente está numa situação que a gente olha para um lado, está ruim, olha para o outro lado, está ruim. Mas a doutrina espírita, essa doutrina de amor, ela vem mostrar para a gente que tudo tem um porquê. Nós não somos melhores e não somos piores do que ninguém, do que nenhuma religião. Até porque nosso entendimento é que religião não salva ninguém. A religião boa é aquela religião que transforma o ser para melhor. E Deus, Jesus, não tinha religião. Então, nós não falamos que tem que ser dessa ou daquela religião. Uma pessoa sem religião nenhuma, mas que faz o bem, essa é a pessoa. Bem, eu quero começar com um provérbio. Provérbios é assim, um livro que tem muitas sabedorias, né? E eu quero começar com uma coisa bem simples. O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Simples. Coisa simples, normal, a gente olha, com certeza. Só que a doutrina vem trazer para a gente tantas coisas que são óbvias, que muitas das vezes, nós, às vezes até sabemos, mas não praticamos. Bem, Jesus lá em Mateus 13:15, ele fala assim, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Aí Jesus agora, ele vem trazer para a gente, parece que ele falou isso ontem, ele falou isso há quase 2000 anos. Eu falo quase 2000 anos porque a gente entende que Jesus, temos historicamente o conhecimento de Jesus ao nascimento, depois aos 13 anos, 12 anos, e depois aí 29, 30 anos, né? Quando ele começou então o batismo lá no Rio Jordão. Então, como nós não estamos no ano 2030, eu falo que é quase. Mas é como se fosse ontem que ele trouxe para a gente, porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos. É o que está acontecendo conosco. A gente ouve coisas negativas, a gente coloca as coisas lá como negativas. E ele diz assim, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Essa compreensão do coração. Porque Jesus não falava só para aquele povo. Jesus falava para o futuro, Jesus falava para todos nós, que aqui estamos ainda. E lá no versículo 16, ele coloca assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí ele fala para a gente. Para a gente quem?
nós os espíritas, não, nós os cristãos, aquelas pessoas que acreditam em Jesus e procuram o seguir. Lá no 15, eu pulei, diz que se convertam e eu os cure, para que nós possamos ouvir, ver, com o coração, não simplesmente com o intelecto, com o coração. Com esse entendimento, nós podemos realmente, praticando a verdade, que quem conhece a verdade, né, conhecereis a verdade, ela vos libertará, mas ela só liberta se eu, tendo conhecimento da verdade, eu praticar essa verdade. É o que não acontece muitas das vezes. Bom, essas coisas são coisas que a gente vê como bem óbvias. Os olhos são a candeia do corpo. Lucas registrou que Jesus falou. Tá, os olhos são a candeia do corpo. Então, o que eu olho, o que eu vejo, o que eu observo, Jesus disse que é a candeia do corpo. Só que ele fala assim, quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Então, não é só o que eu olho, depende de mim. Tudo que acontece comigo depende, então, de como eu observo as coisas. Não é o que está acontecendo, é como eu estou vendo. E ele fala, claro, mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, assim, nós somos o que nós acreditamos, nós somos o que nós percebemos, nós somos isso. Então, nós fazemos nosso juízo das coisas baseado naquilo que a gente realmente acredita. Aqueles ditos soldados de Alá, que seguem um caminho não correto, né? Porque o Islã é uma coisa maravilhosa. Aqueles que se dizem soldados de Alá, eles acreditam realmente que se eles entrarem aqui com a bomba e todos nós desencarnarmos e matarmos todos nós, na linguagem dele, ele está salvo. Porque eles vêm dessa maneira, né? E aí eu vou perguntar como está o nosso ouvir. O que a gente está ouvindo, né? Esse como está o nosso ouvir. E aí a gente pega essa canção maravilhosa, né, de Ana Cláudia, e a gente, como está a nossa mente? O que a gente está raciocinando, né? Como é que a gente está ouvindo as coisas, como é que nós estamos falando aquilo que a gente ouve, como é que a gente está agindo baseado naquilo que a gente ouve, como é que está esse nosso pensar? A respeito de tudo, a respeito da vida. Eu estou falando nós, eu estou numa tribuna espírita. Então eu estou falando nós espíritas. Estou falando para nós encarnados, que aqui eu consigo ver, e para essa grande quantidade de desencarnados que aqui se encontra, que eu não consigo ver. Mas sei que estão aqui, muitos deles. Então, assim, nós alimentamos esse nosso campo da mente com aquilo que a gente se deixa impregnar por tudo aquilo. E aí a gente vai realmente vivenciando coisas que às vezes não tem nada a ver. E a doutrina espírita é uma doutrina que a gente considera que é de uma fé raciocinada. Eu tenho que pensar. E às vezes a gente não pensa. É muito complicado nós tomarmos decisões sob efeito da emoção. O correto é a gente tomar decisões através do racional, pensar. Pode dar certo o emocional? Pode, mas muitas das vezes não dá certo. Bom, então, será que nós estamos prontos? Será que nós estamos em condições de vivenciar tudo isso? E aí, por que eu estou perguntando como é que nós estamos isso aí? Porque lá no livro dos Espíritos, na questão 919A, Agostinho de Hipona, né, o Santo Agostinho para a Igreja Católica, ele fala uma coisa interessante. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos?
esse questionamento para cada um de nós, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente fala dos outros. Nós somos assim, nós somos seres não evoluídos, mas somos seres em evolução. Mas a gente comete muitos erros. A doutrina espírita é um instrumento maravilhoso, porque ele veio para nos mostrar esses detalhes. E ele diz assim para a gente, olha, onde nada pode ser oculto. Aqui tem vários espíritos, encarnados e desencarnados. A gente pode pensar várias coisas, pode estar com pensamento em outro local, mas na espiritualidade, a gente desencarnando, a gente não tem como fugir. Nosso pensamento é aberto. Então, assim, isso é para a gente, então, raciocinar. E eu vou trazer uma coisa bem atualizada, que eu falo de 2021, né, 5 anos atrás, feito na pandemia, esse livro aí, de Manuel Filomeno de Miranda. Houve uma reunião, assim, muito grande, comandada por Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, mas tinha vários outros espíritos, foi na época da pandemia. E eles se reuniram com caravanas e vinham no planeta, e vinham nos hospitais. E Manuel Filomeno Miranda, ele foi acompanhando, e aí ele fez esse livro, ele escreveu esse livro. E os justiceiros, né, que está lá nesse capítulo 11 desse livro, eles se diziam justiçados por Deus, por Jesus, porque muitos deles desencarnaram, familiares desencarnaram, sob o nome de Jesus. Aí em cruzadas, inquisições, então se tornaram, reuniram-se contra e se consideram ainda os inimigos de Jesus. E aí olha o que ele fala com relação a eles. Quanto às suas vítimas resistentes pela oração e pela conduta seguidas e vigiadas com grosseria e continuidade. Então, aquelas pessoas que querem seguir Jesus, mas que, sabe, estão resistentes ali, querem seguir Jesus, estão tentando ir fazer caridade, estão tentando ir à casa espírita, estão tentando fazer um trabalho, e eles estão de olho nessas pessoas. Essas pessoas são inimigas para ele. Eu estou falando dos cristãos, então estou falando do católico, do protestante que quer trabalhar. Olha o que eles utilizam. Dispuseram-se a interagir com elementos psicológicos e técnicos contra elas dirigidos, tornando-se uma organização maléfica de efeitos danosos. Então eles utilizam a psicologia. Qual é o teu ponto fraco? Ele vai no teu ponto fraco. E normalmente é na família. Aí mexe com um, mexe com o outro para nos desestruturar. É a maneira, então, que eles utilizam. Contra a sociedade por um todos e contra os espíritas especialmente. Porque os espíritas, não é que nós somos melhores que ninguém, de forma nenhuma. É que o espírita, ele tem esse conhecimento da verdade. O espírita sabe que ele não vai desencarnar e vai para um paraíso, ficar lá alisando lá um leãozinho, um tigrezinho. Ele sabe que é trabalho, trabalho, trabalho. O espírita sabe que não é essa, só é essa encarnação. Ele sabe que ele vem aqui, resolve uma questãozinha, daqui a pouco ele volta de novo para resolver outra. Nós sabemos disso. Então, nós estamos mais que essa verdade. Porque aquele que acredita que o sangue de Cristo lavou os pecados do mundo, sem julgamento. Mas ele acredita que está tudo resolvido. Ele acredita que eu fiz o que ele chama de pecado, pequei, mas vou lá e peço perdão, está resolvido. E nós sabemos que não é isso. É claro que o pedir perdão, o arrepender-vos é a primeira parte, mas a gente sabe que tem consequência. Ninguém fere ninguém sem ferir a si próprio. Essa é uma realidade para a gente. Bem, Paulo, ele dando uma carta aos Romanos, ele diz assim, ó, de sorte que a fé é pelo ouvir. Aí a gente ouve tantas coisas, mas que fé é essa? Como eu falei, dei o exemplo dos soldados de Alá, né? Eles acreditam daquela forma, mas Paulo complementa, e ouvir pela palavra de Deus. Então, ouvir pelos ensinamentos que Jesus traz para a gente de Deus. Esse é o ouvir que traz essa nossa fé. E aí a gente vem com esse tema, esperança em tempos difíceis, quando tudo parece sem saída. Muitas vezes a gente escuta pessoas falar, Deus está de costas, Deus não está vendo isso. E nós, espíritas, sabemos que nada disso é verdadeiro. E aí essa esperança, nós que somos da doutrina espírita, né, surge então a doutrina espírita,
surge ela como uma solução. Então veja que eu não estou colocando assim, a doutrina espírita é a solução, porque fica parecendo que quem não é espírita não tem a solução. Não é isso. Não é dessa maneira. Mesmo aqueles que não são cristãos, que nós sabemos que se a gente for analisar a humanidade, a maioria da humanidade não é cristã, o cristianismo não é a religião que domina o mundo, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela é uma das soluções. Eu vou trazer por que a doutrina espírita traz alguma dessas soluções. Primeiro, a doutrina espírita vai trazer para a gente uma fé. Vai trazer, não, vai nos oferecer essa fé. A gente pode, o outro estou dando, estou oferecendo essa fé. Mas não é uma fé qualquer, né? A fé como luz em meio à escuridão. A gente vai falar bastante dessa fé para a gente compreender e sair daqui. Será que eu tenho realmente esta fé? Essa fé como essa luz no meio da escuridão? Nós compreendemos isso de verdade? Então, na espiritualidade cristã, a fé é mais do que acreditar. É diferente. É confiar. Então, eu posso falar que acredito, mas eu confio. Então, para nós espíritas, a fé é realmente confiar. Confiar de que Jesus é o que está governando. Acreditar que o que Jesus traz sobre Deus, é a realidade. Esse é o acreditar diferenciado dessa nossa fé. É olhar para a dificuldade e enxergar nela, não o fim, mas o início de uma transformação. Nós só estamos encarnados aqui por uma razão só: evolução, crescimento espiritual. E aí, é claro, precisamos da matéria. A doutrina espírita não fala nada negativo sobre matéria, sobre ter coisas, é como a gente utiliza todas essas coisas. Jesus não foi poupado do sofrimento, mas nos ensinou que o amor é capaz de atravessar a dor e dar novo significado à vida. Gente, Jesus precisava passar por essa situação. Jesus foi esse arquétipo. Jesus foi esse ser de luz, passou por tantas coisas sem ter necessidade. Eu acredito que não exista nenhum outro ser que tenha encarnado no planeta que não precisasse de passar por aquilo ali. Então, se tivermos esse entendimento, tudo que nós estamos passando, tudo que está acontecendo em nossas vidas tem uma razão de ser, e uma razão justa. Porque nós sabemos que a injustiça dos homens acontece o tempo todo. Mas nós sabemos também, diante dessa fé que temos em Deus, que não existe o injustiçado para Deus. A pessoa está passando por aquela situação, nossa, mas que injustiça é isso? Mas aquele espírito precisava passar por aquilo ali. Nós não temos nada que aconteça em nossas vidas que Deus tenha errado conosco. Deus não erra. Essa história de falar que Deus criou o mundo e aí ele ficou chateado lá com a revolta, e aí ele deu de... Gente, não existe isso. Deus é perfeito, então Deus não erra. Dentro desse ensinamento a gente entende então quem é Deus. Ter fé não é negar a realidade, sim sustentá-la com esperança. As coisas acontecem, a gente não muda a situação, nós é que mudamos. Uma coisa que é muito difícil hoje, porque a gente não está preparado, depois que a gente se prepara, aquela coisa que é a mesma coisa, mas ela não tem essa dificuldade para a gente. Mas não é porque a coisa mudou, porque nós estamos preparados. E a doutrina espírita, ela traz esse preparo para a gente. Essa visão nova, essa visão diferente para a gente. É a coragem de esperar pelo alívio, mesmo em meio ao calvário. Parece que tudo está perdido. Parece que tudo está naquela situação onde, gente, não tem jeito mais, mas tem jeito. Eu trouxe a figura aí, essa é Joana de Cruz, essa é Joana d'Arc. Joana d'Arc, né, que nós sabemos que é eu acho que pelo menos uma das últimas encarnações conhecidas, né, a encarnação de Judas Iscariote, né, com todo aquele engano dele, e esse espírito maravilhoso, né, que passou por tantas dificuldades.
Mas eu trago Joana de Cusa no sentido assim, de que nesse momento aqui da fogueira, ela foi retirada do corpo, mesmo antes do fogo tomar conta de seu espírito. E aí eu trago vários outros personagens da nossa Igreja Católica que veem essas pessoas como esses espíritos que canonizaram, não chegaram a canonizar, por ver. Quando a gente vai observar, vai estudar, vai procurar saber sobre a vida desses espíritos, pelo menos a maioria, né? Que muitos foi interesse da igreja, mas a gente vai perceber que eles não tiveram uma vida fácil. Não foi uma encarnação com tranquilidade. Se a gente olhar para a Madre Teresa, se a gente olhar para a Irmã Dulce, a gente vai ver como foi a vida desses espíritos. Se a gente vê Mahatma Gandhi, ou seja, esses espíritos que a gente vê que são espíritos de luz, espíritos iluminados, olha quanta dor que passou. Esse espírito Emmanuel, né, que nós temos hoje, Emmanuel, olha desde lá do senador Plúdio Lentulus, olha o sofrimento dele até chegar ao estágio que ele passou para a gente aqui hoje, que ele chega para a gente aqui hoje. Então a nossa vida ela é assim, não é que tem que sofrer, mas nós temos que responder os nossos atos. A fé viva é o processo terapêutico. Aí é assim, até uma experiência muito pessoal que a gente vê dentro do consultório. Na prática clínica, eu consigo observar que pessoas com uma fé viva enfrentam as crises com mais serenidade. E uma fé viva, não estou falando da religião, a pessoa que tem uma fé, que acredita realmente. Eles compreendem que o sofrimento não é castigo, mas parte do processo humano e espiritual. A fé bem integrada à vida psíquica permite olhar para a dor com humildade, sem necessidade de sofrimento, mas também sem se deixar dominar por ele. Então, assim, a gente entende que sofrimento, se a gente for ver no dicionário, sofrimento é a mesma coisa que a dor. Mas não é. A dor, ela é fundamental, ela é necessária, a gente precisa dessa dor. Mas precisa que eu sou masoquista? Não, a dor ela me mostra, por exemplo, que um dente que está doendo, que eu não estou vendo, eu tenho que fazer alguma coisa. Então a dor ela tem um significado. Agora sofrer, ficar lamentando, ficar reclamando, meu Deus, por que isso? Quando eu fico reclamando de um acontecimento na minha vida, eu estou dizendo para Deus assim, Deus, eu não mereço isso. Por que está acontecendo? Você errou comigo. E a doutrina vem dizer que como Deus não erra, como eu já falei, o que está acontecendo comigo tem uma causa. Eu posso não saber dessa causa, mas ela existe. Eu não sei porque que eu estou apanhando, mas eu sei que tem uma razão porque eu estou apanhando. Que na maioria das vezes, quando hoje eu estou apanhando, eu já fui algoz, eu já bati muito. Então essas compreensões fazem com que a gente perceba o mundo e perceba a nossa atual encarnação. Ela ajuda a reconhecer que nas feridas pode brotar graça e que a vulnerabilidade é justamente o lugar onde Deus mais se manifesta. Alguém falou comigo aqui. Bom, é uma frase, quer dizer, uma imagem, né? Acho que todo mundo já ouviu isso, mas é uma realidade, gente. Naqueles momentos difíceis, quando a gente tem essa fé viva, é nesse momento que nós somos carregados. Essa é uma fé diferenciada. É uma fé que a doutrina mostra para a gente. Fé, força que sustenta. A fé não é um analgésico espiritual, é uma força interior, uma âncora em meio ao caos. Porque não adianta só eu falar que tenho fé. Eu preciso realmente lidar com isso. Quando tudo parece perdido, é a fé que sussurra. Pode ter certeza, hein? Sempre vai ser. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Esta presença silenciosa
e amorosa sustenta o coração e impede que o desespero tome conta de nós. Essa é a fé. E acreditar realmente nisso, que esse Padre maravilhoso, né? Essas coisas maravilhosas que ele traz para a gente. É ela que acende uma pequena luz no meio da noite. Estou falando muito da fé, porque essa fé é muito importante. Você perder a fé, perde tudo. Por isso que eu estou trazendo bastante conteúdo sobre a fé. A fé não elimina as provações, mas nos ensina a atravessá-las com esperança. Quando a alma aprende a confiar, mesmo sem entender, descobre que nenhuma dor é inútil aos olhos de Deus. Principalmente dentro dessa nossa visão espírita. Porque no fim de tudo, a dor pode se tornar lugar de encontro, transformação e de amor. As nossas melhores encarnações, vistas da espiritualidade, depois que a gente se encarna, são aquelas que a gente mais passa as dificuldades, mais tem problemas a resolver. Mas é claro, aquelas que a gente passa as dificuldades e a gente não fica murmurando. E a gente consegue superar. Porque não adianta a gente, passei por dificuldade, passei uma encarnação toda sofrendo, aí chego, desencarnei, meu Deus, graças a Deus saí daquele inferno. E aí você olha assim, mas gente, eu não estou em nosso lar, onde é que eu estou? Mas eu fazia palestra, eu ia à casa espírita, eu fazia caridade. A gente acredita nisso. Mas e a nossa ação? Como é que a gente está atuando, né? E quando eu falo pode, é porque depende realmente de cada um de nós. A gente pode, realmente, ser melhor. E aí a gente fala da esperança, né? O tema, esperança em tempo difícil. Vamos falar da esperança. Essa esperança é uma coisa muito importante, tanto quanto a fé. Relação entre crença, essa crença diferenciada, e a esperança. A crença desempenha um papel crucial na formação da esperança. Quando alguém acredita na possibilidade de um futuro melhor, essa crença se transforma na esperança que motiva e sustenta. E a doutrina espírita traz isso para a gente, traz essa esperança. Essa esperança é maravilhosa. Eu questionava muito essa coisa de amor. Que amor? Fala em amor, fala em amor. Que amor é esse? Que amor é esse que Jesus fala? Que amor é esse que eu vivo um tempão com uma pessoa e aí depois eu me separo e aí fico xingando, não vejo mais nada bom? Que amor é esse que tinha antes? Hoje eu entendo que o amor mais próximo desse amor que Jesus traz para a gente é o amor que nós temos pelos nossos filhos. Que os danadinhos aprontam com a gente. Mas a gente só quer, não vou nem dizer que a gente não quer nada deles, que a gente quer que eles cresçam, que eles evoluam. Mas eles podem cair, a gente vai lá e levanta. Esse é o amor. Esse amor do Cristo eu entendo que é aquele que eu amo minha filha, minha esposa que está aqui, da mesma forma que eu amo uma pessoa que está passando lá fora agora. Vai demorar um bocadinho ainda, né? Mas a gente vai chegar nesse nível ainda, com certeza. A doutrina espírita fortalece essa relação ao ensinar que a fé não é cega, é um diferencial grande. Eu acredito em Deus, mas não acredito que alguém fale assim, tu tem que acreditar em Deus. Não acredito por isso. Eu acredito em Deus porque eu vejo uma plantinha, eu gosto de planta, eu vejo ela nascendo. Eu acredito em Deus porque eu estou vendo ali um animalzinho aqui, ó, sentadinho, quietinho, que adora a sua dona. Eu acredito em Deus que eu olho para as estrelas, eu olho para a água, eu acredito em Deus porque o homem não pode ter criado isso. Então eu acredito que existe uma força superior. Eu chamo de Deus, outro pode chamar de Alá, outro de Jafé, mas é esse mesmo Deus que eu acredito. Então a minha fé não é uma fé cega, é uma fé que passa pelo meu racional, mas fundamentada na razão e na reflexão, fazendo com que as pessoas se sintam mais encorajadas a agir positivamente em suas vidas. Tiago diz lá no capítulo 2:17 que assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então eu posso ter uma fé maravilhosa, mas eu não posso ficar esperando que as coisas aconteçam. Eu tenho que atuar, eu tenho que fazer, eu tenho que ir em busca. E com esse entendimento da doutrina espírita fica muito mais fácil. Porque eu sei que tem determinadas coisas que aquilo é daquela maneira.
Eu vejo muita gente, às vezes, vê um moribundo, uma pessoa que está passando mal, uma pessoa que está no hospital, está numa situação, aí vai lá e pede a Deus que ele volte para casa. Gente, às vezes ele precisa passar por aquilo ali. Então, assim, é que seja feita a vontade de Deus, que essa pessoa possa sofrer o mínimo possível. A gente precisa olhar com esse outro, com esse ângulo, com essa forma diferente de ver as coisas, né? O entendimento de que só se evolui passando pelas provas e expiando nossos enganos, pretéritos para com a lei, é o que nos acalma e resigna. Entender isso, que eu não estou passando por uma situação onde Deus está sendo injusto comigo. Qualquer coisa que esteja, tem uma razão de ser. Com certeza tem uma razão de ser. Há 5 anos atrás, eu descobri um câncer no meu intestino. E aí eu fiquei, caramba, um câncer, né? O que eu devo ter feito, né? Um câncer, né? Vamos lá, será que eu vou desencarnar agora? Aí fui para a cirurgia, foi urgente, fiz a cirurgia, saí da cirurgia já achando que estava desencarnado, desencarnei. E olhando a situação toda, aí o médico entrou, então não desencarnei. Daqui a pouco fui para casa, dia seguinte voltei para o hospital, nova cirurgia, não deu certo. E aí, puxa, me cortaram a barriga de cima até embaixo. Jesus, o que eu fiz agora? Acordei de novo, agora eu desencarnei. Eu olhei para lá, não, desencarnei ainda, estou lá. Então Deus me deu várias oportunidades. Passou um mês, eu voltei para o hospital, nova cirurgia. Agora eu desencarno. E não desencarnei. Hoje carrego uma bolsa de colostomia, agradecendo a Deus que ela me salvou. Então eu agradeço a Deus, e naquele período todo, foi mais de 3 meses, eu fiquei pensando, puxa, eu devo ter cortado muita barriga por aí. Muita facada, muita espadada, porque, assim, eu não vejo que Deus me castigou, ao contrário, eu vejo que Deus me deu uma oportunidade maravilhosa. Então eu procuro aproveitar da melhor forma possível essa quantidade de vida que eu não sei quando vai ser, que Deus ainda me deu nesse corpo físico. Então, assim, a maneira de lidar com a vida é essa, porque quando eu lamento, quando eu fico chorando, quando eu estou reclamando de Deus, e a doutrina nos dá essa nova visão. Com isso, ter esperança no futuro melhor em termos fraternos é o dever do espírita, pois ele compreende que tais mudanças não são saltos quânticos, não dão grandes saltos, né? E sim passos simples rumo à perfeição. As encarnações, cada ela, a gente cresce só um cadinho, assim, pouquinho. A gente não cresce muito, não. Em cada encarnação. E quando a gente desencarna, a gente já olha o que a gente fez, esse é um momento lá que a gente vê como é que foi a nossa encarnação, aí os guias espirituais, os mentores, os amigos espirituais, começa a preparar a gente, montar a nossa próxima encarnação. Puxa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. A gente prepara dessa maneira. E a gente retorna. Mas aí a gente às vezes retorna com tantas coisas para fazer, e aí que a gente prometeu, chega aqui e não faz nem metade. Aí eu dou até um alerta para os nossos desencarnados que aqui se encontram, e desencarnados. Porque tem muitos que vêm para as reuniões que vão encarnar novamente, vão se preparar para encarnar. Então dou um alerta, cuidado com o que vocês estão prometendo aí, hein? Porque olha só, prometeu, está prometido, não pode ficar arrependido, né? E a gente faz isso. Aí a gente chega aqui, o corpo da matéria, aí vem a gula, vem o sexo, vem as coisas que a gente vê como materiais, e a gente acaba esquecendo esse nosso lado, porque nós somos espíritos e não somos matéria. Quando eu falo compreende, eu vou até fazer uma pausa aqui, porque eu quero falar assim, eu quero trazer assim, o espírito, ele compreende. Aí eu vou dar um aviso, né? Vou trazer um aviso, botei bem atenção aqui, para a gente fazer um alerta nesse momento aqui, essa nossa compreensão. Aí eu quero falar para vocês assim, força do perdão. E aí, por que eu trouxe isso, né? Devido, e estou botando como uma pausa, né? Como um parêntese, devido a essa necessidade, porque o que significa o perdão para nós, para o espírita? Não é esquecer o que aconteceu, nem ignorar a injustiça que aconteceu conosco. Não é isso que a gente chama de perdão. Ao contrário, é reconhecer a ofensa, mas decidir conscientemente não permitir que ela controle mais os nossos sentimentos e as nossas emoções. É um ato de liberdade pessoal, uma escolha que fazemos para libertar a nós
mesmo dos efeitos nocivos da raiva e do ressentimento. Então, o que acontece? Cada um de nós, quando a gente guarda a raiva é uma coisa que perdura por séculos. Então, aí é um alerta, por isso que eu estou dando um aviso diferenciado para todos que se encontram aqui. Aí vale para encarnado e desencarnado. Se está chateado com alguém, está com raiva de alguém, perdoe. Perdoe. Sabe, chega em casa hoje, liga, mas ele que errou, não interessa. Quem errou, perdoe. O perdão é uma coisa que, se nós não fizermos, nós vamos carregar isso por muito tempo, por muitas encarnações. Nosso perispírito, ele é plástico, ele tem a plasticidade, ele guarda isso, esse rancor do outro. Entende que o outro está passando pela necessidade dele. O processo evolutivo dele ainda não chegou naquele nível, porque ele errou. Então nós temos que saber perdoar. Essa era a pausa. Como manter a esperança, então, nesses tempos difíceis? O problema não vai acabar. O problema sempre vai existir. Eles fazem parte da estrutura de nosso aprendizado enquanto espíritos imortais. O que eu falei, estamos aqui para evoluir, só esse é o motivo. E a gente passa pelas nossas dificuldades. O espírito então tem que sofrer? Não tem não. Tem que sofrer não. Nós estamos aqui para crescer e a doutrina traz esse alívio para a gente. O que precisamos é preparar o nosso ser para enfrentar os contratempos. É o que eu falo, preparado. A coisa está difícil hoje porque eu não estou preparado, mas amanhã eu estou preparado. Aquilo que parecia tão difícil, agora parece tão fácil. Mas não é que a coisa mudou, não é que não, eu é que mudei, eu mudo. E aí as coisas mudam. Quando alguém te ofende, poxa, essa pessoa está nesse nível, então se eu não mudei, eu vou tentar ofender essa pessoa, porque eu estou no mesmo nível dela. A minha percepção do mundo, ela tem que ser diferenciada através desses ensinamentos que nós temos. Não negá-los, enfrentá-los com dedicação. A dificuldade está aí, tem que enfrentar a dificuldade. Existem 3 maneiras de se enfrentar uma dificuldade. Uma delas é a gente encarar de frente. A outra é a gente retarda um pouquinho para analisar. E a outra a gente foge. Não, isso não é para mim agora, eu vou fugir disso. Nenhuma das 3 está errada ou certa. Depende do momento, depende da situação. A gente encarna e tem várias fases da nossa existência. A doutrina espírita assegura que jamais estamos desamparados. Ao nosso redor, espíritos protetores, mentores e entes queridos nos acompanham com amor e cuidado constante. Não estamos sós. Agora, é claro, quando a gente começa a fazer besteira, ignorar, o guia protetor dá um passinho para trás e fica nos olhando. Na hora que a gente chama, ele vem aqui. Mas ele não abandona. Diante das aflições, das angústias, dos sofrimentos e da dor, não podemos perder a nossa fé, esperança e confiança em Deus e no nosso Mestre Jesus. Perdeu a confiança? Vamos fazer que nem as pessoas estão fazendo com Jesus aí não. Estão usando o nome de Jesus de todas as maneiras aí, infelizmente. Jesus diz, está lá em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, os ensinamentos de Jesus são para nós. Então, esse amor que Jesus passa para a gente, que tanto está faltando na humanidade, é o que nós precisamos para chegar nesse nosso crescimento. O Espiritismo não promete vida sem dificuldade, mas nos oferece nova forma de enxergar essas dificuldades. Ensina que a dor nos transforma, mas não nos define. A dor está aí. A dor está aí, mas não para nos destruir. Eu não sou a dor. Eu supero a dor com esses nossos conhecimentos, esses nossos ensinamentos. A esperança é a nossa maior aliada, é a luz que procuramos e que já está dentro de nós. O tempo é o remédio divino para as feridas da alma. Eu acho que eu estou falando com esse microfone aqui, mas acho que ele não está adiantando, não. O tempo é o remédio divino. Tá? O tempo... coisa, né? Que descoberta. O tempo é o remédio divino para as feridas da alma. Gente, o tempo, esse tempo que às vezes 1 minuto parece que tem mais de 1 segundo, de 30, 60 segundos, essa hora que parece que tem, é claro que não tem, mas às vezes é isso.
Quando eu olho para o passado, não parece que passou tão rápido. Mas quando eu olho para o futuro, justamente quando eu estou mais ansioso, nossa, como é que demora isso? Mas o tempo, e como é que nós, espíritas, vemos o tempo então? Nenhuma dor dura para sempre. Não tem esse para sempre. Por isso que não acreditamos nesse tal desse inferno. Esse inferno é um negócio complicado. Quer dizer, esse inferno que se coloca, é um inferno para sempre, né? O coisa está sempre lá catucando, tem fogo o tempo todo. Que Deus é esse? Até agora há pouco estão malhando o pobre do Judas Iscariote. Eu falei, agora é outra pessoa, é outro. Quer dizer, o espírito agora evoluiu. Não é dessa maneira que funciona, né? Toda prova tem um começo, tem um meio, tem um fim. Ah, mas gente, mas eu estou desde o início, eu estou passando por isso. O chato é continuar nessa prova por muito tempo, né? Mas normalmente as provas são mais rápidas. As expiações às vezes são mais difíceis. Que você está expiando, às vezes você passa uma encarnação inteira naquela expiação. Mas com esse entendimento e saber que essa nossa existência é tão pequenininha, né? Para quem acredita numa eternidade, o que é 80, 90, 100 anos? Ó, está lá, de dedo. Esse é o nosso entendimento. Deus, em sua infinita misericórdia, não nos submete aos sofrimentos inúteis. O que agora parece um peso insuportável se transforma com o tempo em aprendizado valioso. O Espiritismo nos convida a confiar no tempo não como fuga, mas como instrumento de cura. Com paciência e fé, percebemos que as cicatrizes se fecham, a saudade se suaviza e as perdas ganham significado. A saudade suaviza. Não é que ela acaba, né? Um ser muito querido que desencarna e vai para a espiritualidade, a gente vai manter essa saudade, mas vai suavizando. Agora, a gente não pode ficar com essa prendendo ele aqui, porque quando a gente fica se lamentando, uma pessoa muito querida, a gente fica lamentando, ele fica lá, poxa, ele tá, é só a gente se colocar no lugar dele. Vamos pensar nos bons momentos, vamos pedir que ele prossiga o caminho dele. Não vamos prendê-lo, porque é igual um presidiário que saiu da cadeia e agora a gente quer que ele volte. É uma pessoa que estava estudando, passou de série, mas a gente quer que ele retorne. É alguém que estava no hospital, estava lá doente, saiu do hospital, mas a gente quer que ele retorne. Essa é a situação de quem já consegue essa evolução. A doutrina espírita também nos fala sobre o Evangelho. E o que é esse Evangelho? Né? Principalmente quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele é esse bálsamo, essa coisa que alivia para a gente. É o verdadeiro guia para quem enfrenta aflições. Seus capítulos revelam o consolo do Cristo e a luz da imortalidade da alma. Então, estudar o Evangelho é uma coisa maravilhosa, porque ele vai nos dando esse sustento. Bem-aventurados aflitos explica por que as dores nos aproximam da evolução. O Cristo Consolador mostra que Jesus nunca abandona os seus filhos. A fé transporta a montanha, ensina que a confiança em Deus, aliada à nossa oração, remove obstáculos interiores. Isso é uma realidade que a doutrina traz para a gente. Oração em oração. O que a gente fala sobre oração? A prece é um elo invisível com o amor divino. Prece é um negócio fantástico. Eu posso estar aqui vendo uma notícia que está passando lá no outro lado do mundo. É notícia ruim. E aí, se eu fizer essa prece com fé, se eu fizer essa prece vai chegar lá. No Espiritismo, orar é muito mais do que pedir, é dialogar com Deus, agradecer, fortalecer a alma e abrir espaço para que a intuição divina nos inspire. Quando feita com sinceridade, a prece transforma nosso estado mental, renova nossas energias e traz paz espiritual. Mesmo quando a resposta não vem imediatamente, a oração nos sustenta por dentro, nos mantém firmes, até que os caminhos se abram. É que às vezes a gente está numa situação tão difícil, nessa tal depressão, que foi a doença do século passado e a doença desse século agora, que a gente às vezes sabe que se eu fizer uma prece, mas às vezes não tem às vezes aquela energia, aquela força para a gente fazer. Mas com esse ensinamento a gente acaba conseguindo. E essa ajuda, né? Ajuda aí. Ajuda espiritual e também humana, caminham lado a lado. Reconhecer que precisamos de apoio não é fraqueza. Não, de forma nenhuma, a gente precisa. Nós precisamos do outro. É sinal de maturidade,
O Espiritismo revela tanto o amparo espiritual quanto o cuidado médico e psicológico. Não podemos abandonar. Nós não somos o dono de nada material, né? Nem do nosso corpo, somos só usufrutuários, mas temos que cuidar dele e cuidar bem. Deus nos oferece ajuda por intuição, intuições, sonhos, inspirações súbitas e pequenas coincidências que renovam a nossa esperança. Às vezes aquela coisa, quando você está bem sintonizado. Se você estiver mal sintonizado, não vem, você passa as coisas e a gente não observa. Com hábitos simples, nossa sintonia com o mundo espiritual se amplia e o coração encontra paz, mesmo em meio às provações, independente de sermos cristãos espíritas ou de outras crenças espiritualistas. Então é a forma que a gente tem. Existem tantas outras técnicas aí fora do espiritismo, yoga, e tantas coisas que você entra num sintoma. Gente, a gente precisa disso. Joana de Anjos coloca para a gente como uma das formas de terapia a meditação. A gente precisa realmente entender isso. E as mensagens espíritas, foi colocada a mensagem de Emmanuel aqui maravilhosa, falando inclusive de esperança, né, da paz, da esperança. São tantas mensagens que a gente tem. A gente abre hoje o WhatsApp aí, a pessoa manda aí de manhã, boa tarde, aí você vê as mensagens maravilhosas. Às vezes essa mensagem está falando para a gente, nossos corações. Então nós vemos, para que a gente consiga diferenciar e vivenciar tudo isso, que o Espiritismo traz para a gente, todas essas coisas aí, traz esperança, traz fé, traz tudo isso aí, para que nós possamos realmente vivenciar tudo isso. Então, Jesus, né, ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. E a gente traz para cada um de nós: felizes são os olhos que veem. Quando a gente começou no início dos olhos, que veio, que vocês estão vendo, a tal doutrina que Jesus, que Deus deu para cada um de nós, não porque é como uma dádiva, mas assim, ó, vocês estão precisando disso, vou dar um instrumento para auxiliar vocês no crescimento. Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, e aí Jesus diz mais: pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E nós estamos tendo essa oportunidade. Na realidade, o ruim de ser espírita é isso. O ruim de ser espírita é que a gente tem a verdade. Aí o que acontece? Eu sou muito mais culpado, eu tenho muito mais débito do que aquele que acredita que o sangue de Cristo lavou o pecado do mundo, porque para ele vai dizer, é claro que ele vai chegar lá, vai ter decepções nele, mas a gente sabe, se nós erramos sabendo, a gente realmente erra muito mais. Bom, eu vou terminando por aqui, falando o seguinte: esperança em tempos difíceis, quando tudo parece pergunta. Nós, os cristãos espíritas, após assistirmos essa palestra, ainda temos motivos para termos essa esperança em tempos difíceis, mesmo quando tudo parece sem saída. Só que eu queria terminar, mas eu queria terminar, se vocês me permitissem, porque são 8h34, mas vocês me deram 50 minutos, eu não estou nos meus 50 minutos ainda não. Estou não. E eu queria terminar, não eu terminando, mas eu queria terminar com esse nosso ícone aí, né? Esse que trouxe o Espiritismo para o Brasil de uma forma tão maravilhosa. Terminamos trazendo uma mensagem de Emmanuel enviada por Chico Xavier. É uma mensagem interessante porque Emmanuel, Chico Xavier, uma vez chateado, meio triste lá naqueles momentos dele, ele fala assim: Emmanuel, pede a Maria, mãe de Jesus, para me dar um consolo. E Emmanuel, não tem o consolo? Tá bom. Aí passou alguns dias, aí Emmanuel chega para ele e fala: Chico, Maria te respondeu. Aí Chico pega a caneta, né, o lápis dele lá e começa. Aí Emmanuel fala para ele: isso também passa. E ele está com a caneta, isso também passa. E aí? Aí ele começa a rir. Aí Emmanuel fala para ele: isso também passa. E aí depois, então, ele manda uma mensagem para a gente que a gente vai ouvir agora. Todas as coisas em terra passam. Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão.
decreto de largura para um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave, amorosa, a nos dizer carinhosamente: isto também passará. Guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades açucaradas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à nova embarcação que às vezes parece que vai sossegar diante das turbulências gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no mundo vacinal e segue com um olhar sereno, em que guarda a certeza que a agitação faz parte do roteiro prometido da humanidade, e que um dia também passará. E sabe que a Terra chegará a ponto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiando em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Pessoal, muito obrigado. Que a paz de Deus permaneça conosco.